Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro webinar em GTech Talks. Eu acho um tema muito interessante, pelo qual nós vamos estar falando aqui hoje, debatendo, trocando experiências, principalmente pelo fato dessa nova alteração, da simplificação dos processos do e-social, eles acabarem simplificando a parte de segurança. Por quê? Porque a partir de agora, de 2020, o final de 2020, quando saiu a nova simplificação, os processos de SST, eles se tornaram mais com uma pegada previdenciária, saiu um pouco a parte de trabalhista. E aí, durante toda a apresentação, a gente vai entender um pouco sobre quais são esses eventos de saúde e segurança do trabalho que vão estar sendo solicitados e exigidos dentro do e-social, dessa nova forma de simplificação, quais os eventos dos quais eles não têm ligação direta com a saúde e segurança. Não é uma tabela específica de saúde e segurança, mas que impactam nos trabalhos de segurança e que as informações elas devem ser passadas para os seus respectivos setores para que sejam enviados os eventos. Então, é um momento do qual a gente vai estar conversando e tirando todas as dúvidas, caso elas venham surgir. Pedir uma gentileza para vocês, caso surja alguma dúvida e vocês queiram tirar, a gente faz a anotação e, ao término, a gente vai ter um momento pelo qual a gente vai estar tirando a dúvida de todos. Ok, pessoal? Bom, quando a gente fala da parte de e-social, o primeiro ponto de partida que nós temos é em relação ao novo prazo para os eventos de saúde e segurança do trabalho. Como que ficou esse novo prazo? E saiu uma portaria conjunta agora, dia 22 de outubro de 2020, dizendo quais são os novos prazos dessa parte do e-social simplificado. Então, o grupo 1, ele ficou agora para dia 8 de junho de 2021. Quem que é o grupo 1? São empresas com faturamento anual superior a 78 milhões. Lembrando que o ano base para fazer a análise é 2016. Grupo 2, também 2021, a partir de 8 de setembro, que são as entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 de até 78 milhões, mas que não são optantes pelo Simples Nacional. O grupo 3, que são os empregadores que são optantes pelo Simples Nacional, produtores rurais e entidades sem fins lucrativos, eles começam a partir de 2022, no dia 10 de janeiro. E o grupo 4, que são os órgãos públicos e entidades internacionais, eles estão a partir do dia 11 de julho de 2022. Então, essa subdivisão dos 4 grupos, elas devem ser observadas. Isso é um ponto importante, porque, pessoal, infelizmente, a gente teve uma série de postergações de prazos em questão à parte de saúde e segurança, mas é claro, algumas postergações elas foram necessárias, principalmente pelo processo de simplificação das NRs. Isso fez com que o próprio governo ele retirasse essa parte trabalhista, por isso que, como eu falei no início para vocês, o e-social está vindo com uma pegada muito previdenciária, tanto que a gente tem 3 tabelas principais, 3 eventos principais de saúde e segurança do trabalho, e eles são diretamente relacionados à parte previdenciária. Não que numa próxima fase não vá entrar as tabelas anteriores. Depois que houver, eu acredito que, depois que houver a simplificação das NRs, que começarem a entrar em vigor, principalmente essa questão que a gente passou da pandemia, que está passando, né? Em decorrência da pandemia, a gente teve algumas modificações desses prazos, que são realmente justas, porque isso acabou impactando financeiramente todo o país, todo mundo, né? Essa questão da pandemia, então foi importante essa postergação, mas agora está entrando em vigor. Está entrando e a gente precisa estar se preparando. E aí uma pergunta que eu faço para vocês, e aí eu vou jogar uma enquete para vocês aí. A empresa de vocês já iniciou a organização dos dados de saúde e segurança para atender o e-social? E aí eu gostaria que vocês respondessem essa enquete nossa aí, com base no que vocês já fazem hoje. Hoje, a empresa de vocês já iniciou esse processo de organização desses dados de saúde e segurança para atender o e-social? Sejam o mais transparentes possíveis, pessoal, porque a informação é sigilosa. Fiquem tranquilos.
Ok. Todo mundo já respondeu. Qual foi o resultado, pessoal? Deu um empate aí, né? 40% dos participantes eles disseram que sim, já começaram a fazer a preparação da questão do e-social, e os outros 40% estão dizendo ainda que não iniciaram a parte do e-social. E 20% dos participantes ainda não estão atuando no momento. Mas é um ponto importante, pessoal. Depois que a gente passar por todo o treinamento, toda a nossa webinar, a gente vai fazer novamente essa enquete para a gente realmente entender se a visão que nós temos hoje, a gente está conseguindo atender na sua totalidade. Por quê? Porque a gente vai conseguir entender quais são os eventos de saúde e segurança que devem ser inseridos, quais são os diretamente relacionados, quais são os indiretamente relacionados, se toda a documentação de saúde e segurança do trabalho ela está sendo atendida na empresa de vocês, se vocês possuem essas documentações também. Então aí a gente vai responder de novo essa enquete para a gente ver se a gente mantém esse mesmo resultado. Ok? Em relação aos eventos do e-social. Primeira coisa que a gente, quando fala de e-social, a gente tem que entender o que é evento. A gente fala tanto, eu tenho que enviar os eventos de saúde e segurança, eu tenho que enviar os eventos de folha de pagamento, mas o que são eventos? É um conjunto de informações que estão relacionadas com o empregador, são as informações do trabalhador ou informações de ocorrências de relação do trabalho. Então, é esse conjunto de informações que são repassadas para o e-social, cada uma, óbvio, dentro da sua periodicidade, dentro do seu prazo definido para ser enviado. E a gente tem o quê? Tem alguns tipos de eventos do e-social. Quando a gente fala de evento, a gente tem uma subdivisão de 3 tipos de evento. Nós temos os eventos de tabela. O que são eventos de tabela? São eventos que identificam o empregador, contendo dados básicos da sua classificação fiscal e de sua estrutura administrativa. Então, o que isso quer dizer? São as informações do empregador. É o primeiro dado que deve ser inserido no e-social, que inclusive já foi inserido, né? Já desde 2014, 2018, a gente já está fazendo a implementação da primeira fase do e-social. Então, entende-se que essa parte dos eventos de tabela, todos eles já foram inseridos dentro do e-social. A gente tem também eventos não periódicos. O que são eventos não periódicos? São aqueles que não têm uma data pré-fixada para ocorrer. São eventos que a gente não tem uma data, a gente depende de alguma ocorrência para que essa informação ela seja repassada para o e-social. Como, por exemplo, a CAT. A CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, deve ocorrer o acidente, tomara que não, óbvio, mas deve ocorrer o acidente para que seja informado a CAT. Ok? Então, isso são eventos não periódicos, eu não tenho essa periodicidade, porque eles dependem desses acontecimentos em relação ao empregador e ao trabalhador, que influenciam no reconhecimento dos direitos e no cumprimento dos deveres trabalhistas, previdenciários, fiscais, como, por exemplo, admissão de empregados. Então, eu só vou fazer o envio das informações se eu tiver uma nova admissão de funcionário. Se eu não tenho admissões, eu não tenho esse envio dessa informação se eu não tenho essa informação, tá? Então, geralmente, essas informações, elas são enviadas até o dia 15 do mês subsequente da sua ocorrência, ou antes do envio dos eventos periódicos. Por exemplo, um outro evento de saúde e segurança que ele é caracterizado como não periódico, o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. O monitoramento da saúde do trabalhador, você tem a periodicidade de realização dos ASOs, que a gente vai conhecer um pouquinho mais à frente, entender melhor essa parte da questão do monitoramento da saúde do trabalhador. Mas eu tenho meses que eu posso ter ASO sendo realizado, eu posso ter meses que eu não tenho ASO. Isso vai variar de acordo com a periodicidade de realização do meu exame e o vencimento do exame dentro da minha empresa, né? Dentro do efetivo que eu tenho. Em relação também a eventos periódicos. O que são eventos periódicos?
são aqueles cuja ocorrência tem a periodicidade previamente definida, tá? Por exemplo, a folha de pagamento. A folha de pagamento ocorre todos os meses. Então, tendo a folha de pagamento, ela tem a folha de pagamento mensal, então por isso são eventos periódicos. Eu não dependo de algo ocorrer, como por exemplo, a CAT, como ocorreu o acidente, para que seja realizado. É algo que mensalmente já é rotina da minha empresa estar realizando esses eventos. Então, tem que estar encaminhando sempre até o 15º dia, até o 5º dia, dia 15 do mês subsequente à da ocorrência. Exemplo, a folha de pagamento do mês anterior, eu tenho até o dia 15 do mês subsequente para estar encaminhando o evento ao e-social. E aí, pessoal, essa divisão dos três, evento de tabela, periódico e não periódico. Tabela são as informações do empregador, não periódico que indiferem, que dependem de alguma informação para ser repassada, e os eventos periódicos é aqueles eventos que ocorrem mensalmente, que devem ser repassados mensalmente. E aí, como que funciona a questão da sequência desses eventos? A gente tem as informações do empregador, que são inseridas através das tabelas, dos eventos de tabela. Então, ali eu vou ter os estabelecimentos, eu vou ter o CNAE, eu vou ter o CNPJ, o endereço, todas as informações dentro do evento de tabela, que são as informações referentes ao empregador. E aí, a cadastramento inicial de vínculos. O que é o vínculo? Vínculo empregatício. Eu tenho colaboradores que são regidos por CLT, eu tenho colaboradores que são regidos por contrato, eu tenho colaboradores, servidores que são regidos, tanto servidores estatutários quanto servidores que são contratados por regime CLT. Então, cada tipo de organização, ela tem as suas formas de cadastramento dos vínculos empregatícios. E aí, depois que eu fiz o lançamento dos vínculos empregatícios, que supostamente eles já estão inseridos, porque são informações que já dadas pelo e-social, e aí a gente vem entrando com os eventos não periódicos. Depois da inserção dos eventos não periódicos, que a gente faz a inserção dos eventos periódicos para que a gente tenha os eventos totalizadores. Então, a sequência de lançamento das informações do e-social, elas devem seguir essa sequência. Só pedir uma gentileza, pessoal. Quem tiver com um fone de ouvido, o fone aberto, tira o som, por gentileza. Senão dá ruído. Obrigado, tá? E aí a gente precisa de seguir essa sequência. A gente não consegue, por exemplo, fazer o lançamento dos eventos periódicos se eu não tiver lançado os eventos não periódicos. Eu não consigo fazer as informações desses eventos aqui se eu não tiver inserido os eventos de tabela. Por exemplo, como que eu vou fazer a distribuição dos riscos do ambiente de trabalho se eu não tenho cadastrado os estabelecimentos? Então, não consigo ter essa relação de junção das informações. Agora, em relação aos eventos específicos de saúde e segurança do trabalho. Antes da simplificação do e-social, nós tínhamos 6 eventos que ocorreriam em relação à saúde e segurança. Como, a partir de 2020, o governo ele optou por ter uma pegada mais previdenciária, ficaram somente 3 eventos de saúde e segurança. Quais são eles? Comunicação de acidente de trabalho, que é o evento S2210. Nós temos o S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, que é através do exame de saúde ocupacional, que é o ASO, né, o atestado. Nós temos o evento S2240, que está diretamente relacionado ao LTCAT, que é a condição ambiental, condições ambientais do trabalho, que são os agentes nocivos que são previstos, perdão, que são previstos para fim de LTCAT, de aposentadoria especial. Então, é importante a gente ter esse mapeamento de todos os riscos previdenciários para que a gente possa fazer o lançamento das informações. E aí, a gente vai passar um pouquinho em cada um deles para a gente entender o contexto geral e aprofundar o conhecimento em relação a cada um dos grupos desses eventos. Lembrando que, novamente falando,
o E-Social ele está vindo com uma pegada prevencionista. Por isso que das 6 tabelas, né, dos 6 eventos de saúde e segurança do trabalho, ficou apenas 3. As outras, por exemplo, a parte de treinamentos, ela foi extinta. A parte de riscos físicos, químicos e biológicos para não fins previdenciários, né, para não fins de LTCAT, eles foram retirados nesse primeiro momento. Foi como eu falei no início para vocês. Pode ser que, depois da reforma trabalhista, depois da parte de simplificação das NRs, que a gente está passando por uma série de modificações das NRs, pelo qual elas estão começando a entrar em vigor, por exemplo, PGR, enfim, a própria NR7. Então, a gente está tendo algumas modificações das normas regulamentadoras, inclusive a gente teve uma postergação de algumas normas que deveriam ter sido implementadas no início do ano, mas por conta dessa questão de pandemia, acabou que o governo, o comitê, eles definiram que iriam postergar essa implementação, essa exigência desses novos requisitos de saúde e segurança. Falando um pouquinho do evento S2210. Deixa eu só tomar uma água aqui, que a gente vai falando. Vai molhando a garganta de vez em quando, né? Bom, em relação ao evento S2210, que é o evento de comunicação de acidente de trabalho, qual que é o conceito desse evento? Bom, primeiro, evento a ser utilizado para comunicar acidentes de trabalho pelo declarante, ou seja, a empresa, a organização, o CNPJ. Ainda que não haja afastamento do trabalhador de suas atividades laborativas. Por quê? Porque a gente tem acidente de trabalho com afastamento e acidente de trabalho sem afastamento. Esses acidentes de trabalho, todos devem acontecer o quê? Hoje já funciona, né? Hoje a gente já são emitidas as CATs, e aí até um ponto interessante, pessoal. O E-Social, ele não vem com nenhuma nova diretriz de saúde e segurança para ser implementada dentro da empresa. Se vocês observarem, os 3 eventos que estão sendo solicitados são eventos que a organização, a empresa, já deveria, por questões de cumprimento de requisitos legais, ela já deveria ter isso implementado dentro da sua organização. Claro que, a partir do momento que vão começar a serem exigidos esses prazos dentro do E-Social, conforme a gente falou no início da apresentação, os prazos, vai ficar muito mais claro para o governo, né? Vai ficar muito mais claro para o INSS se a empresa ela tem essas informações ou não. Por quê? Porque antigamente o governo ele só tinha acesso a essas informações caso o fiscal ele fosse até o estabelecimento e fizesse a sua fiscalização, ou em caso de algum processo judicial gerado pelo colaborador. Tirando isso, não tinha como essa informação ser repassada. Ela ficava restrita à empresa, só através de uma fiscalização ou através de um processo judicial. A partir de agora, muda-se o conceito. A partir de agora, o governo ele vai ter acesso a essas informações de forma mensal, claro que cada um dentro da sua periodicidade, conforme a gente tinha comentado, de eventos periódicos e não periódicos, mas, porém, o trabalhador também vai ter acesso. Por quê? Porque quando ele acessar suas informações no aplicativo do INSS, ele vai ter as informações referente a ele, ao seu período laboral, ao seu histórico laboral. E aí pode ser um prato cheio para quê? Para futuros processos judiciais. Porque se a organização ela não estiver preparada, não estiver organizada, estruturada e com as informações corretas e coerentes, isso vai ser uma informação que vai estar disponível para o trabalhador. Então é um ponto importante a gente pensar nessa questão. Tá? Bom, e aí a questão da comunicação do acidente de trabalho. Quem que está obrigado a fazer o envio das informações do evento S2210? Bom, primeiro ponto, o empregador. É quem contrata, a empresa, o CNPJ. As organizações, os órgãos gestor de mão de obra, quem faz a gestão de mão de obra. Sindicato dos trabalhadores avulsos. Os órgãos públicos em relação aos empregados e servidores vinculados ao RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Por que isso, pessoal? Porque dentro de órgão público nós temos duas formas de contratação. Na realidade, a gente tem várias formas de contratação, né?
mas em questão do vínculo com o INSS, existe ou regime próprio ou regime geral. O que seria o regime geral? O INSS. E o que seria regime próprio? O município ele tem um setor específico, né, uma secretaria, da qual é regido não pelo regime geral de previdência social. Eles têm uma previdência social do município, municipal. Então, quem é regido pelo RPPS, né, que é o Registro de Previdência Própria, não é obrigado de fazer o envio dessas informações do E-Social, só para quem é regido pela Regime Geral de Previdência Social, quem é pelo INSS. Isso é um ponto de atenção para quem é de órgão público. Prazo de envio do evento S2210. Em relação à questão de comunicação do acidente. A CAT deve ser registrada até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência e, em caso de morte, de imediato. Ou seja, teve alguma alteração do requisito legal? Nenhuma. Deve ser enviado dentro desse prazo. Ocorreu o acidente? Tem que ser registrado até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência. Agora, um ponto de atenção é óbvio. A gente sabe que isso é o que a legislação ela diz. A gente sabe que durante o dia a dia, e a gente tem N experiências disso, né? Vocês também, todo mundo já tem, provavelmente já vivenciou uma situação de ocorrência de um acidente, do qual o médico do trabalho ele precisa de receber alguns exames complementares específicos para caracterizar se foi com afastamento, se não foi com afastamento, quantos dias de afastamento esse colaborador vai ter. Então, realmente é um ponto da legislação que não é diferente do que já acontece hoje, de que deve ser registrado no primeiro dia útil seguinte da ocorrência. Ok, pessoal? Não mudou nada em relação ao requisito legal. Pré-requisito. O que eu tenho que ter de informações para que eu possa fazer o envio do evento S2210? Bom, primeiro, eu tenho que ter o registro do empregado. Então, o RH, ou a pessoa designada, óbvio, né? Geralmente é o RH. Eles têm que fazer o preenchimento e envio das informações do S2190, que é o quê? O registro preliminar do trabalhador. Porque sem as informações do trabalhador, como que a gente vai fazer a emissão da CAT? Ou através do S2220, que é o cadastro inicial do vínculo empregatício, né? da questão de admissão, ou o S2300, que já é o trabalhador sem vínculo de emprego, ou estatutário, que é a parte inicial. Então, tem que ter as informações do trabalhador lançadas e enviadas ao E-Social por parte do RH, para que a gente possa fazer o envio das informações de comunicação de acidente, o evento S2210. Agora, um ponto de atenção, pessoal. No E-Social, o envio do evento S2210, ele é realizado somente pelo empregador, ou contribuinte, ou órgão público, enfim. Sendo que os demais legitimados, que são previstos pela legislação para a emissão da CAT, continuarão com o sistema atual de notificação. O que isso quer dizer disso? Isso. A legislação hoje, ela já preconiza que a CAT ela pode ser emitida pelo empregador, pode ser emitida pelo médico que fez o atendimento, pode ser emitida pelo sindicato, pode ser emitida pelo próprio trabalhador. Então, as formas de envio de informações para o E-Social, só o empregador vai fazer. Mas, por exemplo, o empregador, ele quer fazer uma emissão da CAT, de uma CAT por conta própria. Exemplo, o empregador não fez a abertura da CAT, isso é o que a legislação preconiza, tá, pessoal? O empregador não fez a abertura da CAT, o próprio empregado vai fazer a sua abertura. Utiliza o padrão que já é o atual sendo realizado. Ou é o CAT Web, ou o formulário que você pega lá no INSS. Não teve nenhuma alteração de requisito legal. Tá? Só um ponto de atenção especial em relação a essa parte que somente o empregador faz o envio das informações dentro do E-Social para o evento S2210. Segundo evento, pessoal, S2220, que é a parte de monitoramento da saúde do trabalhador. Qual é o conceito desse evento? Ele detalha as informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador, ou seja, as avaliações clínicas, sejam o ASO ou os exames complementares. Tá? Durante todo o vínculo laboral com o declarante, o trabalhador bem com os exames complementares.
ou seja, todos os ASOS. A NR7 ela já preconiza que eu tenho o atestado de saúde ocupacional admissional, periódico, de mudança de função ou de retorno ao trabalho. Então, qualquer atestado que for realizado tem que ser encaminhado dentro do evento S2220, tá? Que é um monitoramento da saúde do trabalhador. E aí, quem está obrigado a fazer o envio dessas informações do evento S2220? Primeiro, o empregador, a cooperativa, o órgão gestor de mão de obra, sindicato dos trabalhadores, a RUS não portuário, os órgãos públicos em relação aos empregados contratados no regime de CLT. Ponto de atenção de órgão público. Quem é regido por CLT tem que estar encaminhando os eventos S2220. Os servidores públicos que não são regidos pela CLT, que são estatutários, o envio das informações é facultativo. E geralmente, na maioria dos órgãos públicos, a gente tem colaboradores regidos a gente tem vários tipos de modalidade de contratação. A gente tem servidores que são concursados, né, que são os efetivos. A gente tem contratados, que são os cargos comissionados. Nós temos os colaboradores regidos pela CLT. A gente tem alguns colaboradores que são contratados em regime de CLT. Perdão. A gente fica falando rápido, né? Então, esses colaboradores que são regidos pela CLT deve ser enviado o evento S2220 para a questão do órgão público. Os demais, eles são de forma facultativa. Agora, em relação ao prazo de envio desse evento, ele tem que ser enviado até o dia 15 do mês subsequente ao de realização do correspondente exame. Ou seja, se o colaborador fez o ASO dele no final de março, tem até o dia 15 de abril para ser encaminhado as informações do evento S2220. A empresa ela deve estar encaminhando essas informações. Agora, um ponto de atenção, pessoal. A regra não altera o prazo legal, ok? Legislação é uma coisa, envio de informações para o evento social é outra. Por quê? Porque lá na NR7 ele já determina a periodicidade de realização dos ASOS, né, do atestado de saúde ocupacional. E isso também está dentro do seu PCMSO, que é o Programa de Saúde Médico, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Deve ser respeitado esses prazos de acordo com o vencimento do ASO do colaborador. O fato de você encaminhar as informações para o social até o dia 15 do mês subsequente não significa que eu posso fazer o ASO até o 15º dia útil do mês subsequente. Tá? Isso não quer dizer isso. Quer dizer que as informações do mês anterior, elas vão ser encaminhadas até o dia 15 do mês subsequente. Então, se eu tenho um ASO que está vencendo no dia 20 do mês de março, ele tem que ser realizado no dia 20, porque senão vai ser caracterizado que o colaborador ele está com o seu ASO vencido. E a gente sabe que dentro da legislação, se o ASO tiver vencido, significa que eu estou descumprindo um requisito legal por parte da organização. Então, tem que ter uma boa gestão, a empresa tem que ter uma organização bem estruturada em relação à parte dos seus exames ocupacionais, tem que ter o PCMSO válido, em vigor, sendo aplicado na sua totalidade, os exames sendo realizados de forma contínua, dentro do que está previsto no PCMSO e previsto no requisito legal. É um ponto de atenção aí, pessoal. E quais são os pré-requisitos para o envio desse evento? Eu tenho que ter, da mesma forma, o S2190, que é o Registro Preliminar do Trabalhador, ou o S2220, que é o cadastro o admissional do colaborador. Ou o S2300, que é o trabalhador sem vínculo de emprego estatutário. Tá? Tem que ter essas informações lançadas no e-social, e aí o pessoal do RH já faz esse lançamento para que vocês possam estar encaminhando. Quando eu falo vocês, pessoal, o que significa? Não quer dizer que a segurança do trabalho, né, a saúde e segurança do trabalho, ela é responsável direta pelo envio das informações. Isso quer dizer o quê? Que vai depender da estrutura organizacional da empresa. Porque a empresa vai tomar a definição de quem vai ser responsável pelos envios mensais. Então, é um ponto importante para vocês fazerem a organização dos processos de vocês,
dizendo que quem vai ficar responsável por cada envio das informações mensais dentro do e-social. Porque uma coisa é alimentar informações técnicas para serem encaminhadas. Outra coisa é quem vai ficar responsável por receber esses dados e encaminhar para o e-social. Então, por isso que tem que estar muito bem mapeado dentro da empresa esse processo, para que isso não gere transtornos e a gente possa estar cumprindo esses prazos dentro do que está previsto pela legislação. E aí tem empresa que vai ter a sua equipe própria, vai ter empresa que vai contratar uma consultoria para estar fazendo o envio dessas informações, ou a própria contabilidade. Então, isso vai depender da organização, da estrutura organizacional da empresa e vai depender da forma com que esse processo ele vai ser mapeado. Ponto importante é que tem que estar mapeado. Ponto de atenção também, pessoal. Não integra este evento as informações constantes em atestados médicos, tá? No caso de afastamento do trabalhador, ou por doença ou por acidente de trabalho. O que isso quer dizer? Se eu tenho um colaborador que ele foi afastado, seja por doença ocupacional ou doença não ocupacional, ou por acidente de trabalho, né? Esse afastamento ele vai ser lançado no evento S2230. Não vai ser lançado no S2220, porque no S2220 vai informações somente do ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Não é informação referente a afastamento temporário do trabalhador, ok? E aí também não integram, dentro desse evento do S2220, os exames toxicológicos, que tem alguns motoristas que eles realizam, tá? Atividade motorista. Então, esses eventos eles não estão integrados dentro do monitoramento da saúde do trabalhador. Partindo para o último evento, que é o terceiro evento, é o S2240, eu acredito que é o mais complexo, porque a gente está falando diretamente de condição ambiental do trabalho, essa parte de agentes nocivos, para fins previdenciários, tá, pessoal? Que é o LTCAT, que basicamente também não tem nenhuma alteração. São as informações do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, esse evento é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho pelo declarante, indicando as condições de prestação de serviço pelo trabalhador, bem como para informação de exposição aos fatores de risco dentro da tabela 24. A tabela 23, que é a tabela de monitoramento dos riscos físicos, químicos e biológicos, ergonômicos e de acidentes, eles foram retirados do e-social, dessa nova simplificação, e entrou somente a parte previdenciária, que são as informações que estão constantes dentro do LTCAT. Tá? Então, o mesmo conceito que hoje já acontece. A gente já faz a emissão do PPP através das informações constantes no LTCAT. E aí, da mesma forma, o evento S2240 são essas informações constantes dentro do LTCAT que vão ser repassadas para o e-social. Tá? E aí, a partir do envio dessas informações, não vai ser necessário mais fazer a emissão do PPP. Das informações a partir da data de lançamento das informações do social, baseado em cima de cada grupo, ok? Agora, as informações, isso seria uma linha de corte, uma data limite. Agora, as informações anteriores a essa data de envio dos eventos S2240, eles vão continuar de forma manual, de forma papel, como acontece hoje. O empregado, quando ele solicita o PPP ou quando ele tem um desligamento, a empresa, né, o estabelecimento, ele tem que estar entregando o PPP para o colaborador. Quem está obrigado a cumprir esse evento S2240? O empregador, cooperativa, o órgão gestor de mão de obra, sindicato dos trabalhadores avulsos, órgão público em relação aos servidores vinculados ao regime geral de previdência social, da mesma forma que foi lá na CAT. Lá, quer que eu ponha o nome? Depois você quer o regime geral de previdência social. Agora, quem é regido pelo regime próprio de previdência social não precisa fazer o envio dessas informações. Esse envio é de forma facultativa. Não é obrigatório.
E aí o prazo de envio até o dia 15 do mês subsequente ao início da obrigatoriedade do evento de saúde e segurança ou no ingresso da admissão do trabalhador. No caso de alterações de informação inicial, deve ser enviada até o dia 15 do mês subsequente ao corrente da informação. Por exemplo, a gente precisa fazer a atualização do LTCAT baseada em cima das modificações dos meus processos, com base na modificação das minhas atividades. Eu tenho que estar sempre mantendo o documento atualizado. Qualquer alteração que for realizada, eu tenho esse prazo de até o 15 dias do mês subsequente para fazer essas informações. A café, então, aí tomou tudo de uma vez, né? Não tem como eu. Pré-requisitos. Envio do evento. Novamente falando, vocês podem observar que todos os 3 eventos eles têm impacto direto. Capaz Como vai passar? Pessoal, posso pedir uma gentileza, Maria, você desligar o microfone, por gentileza? Que aí dá interferência aqui. Estou ouvindo sobre rede social. Rede social, estou ouvindo. Maria, te pedi uma gentileza. Você desligar o microfone. Não, já tá. Pode mandar. Já tá. Não, vamos esperar. Vamos esperar? Coloquei mudo. Obrigado, tá? Pré-requisito. É o S2190, o S2200 ou o S2300. A gente só consegue mandar essas informações das condições ambientais do trabalho se eu estiver atendendo esses pré-requisitos. Ponto de atenção, pessoal, em relação a esse evento. Quando não existir exposição aos riscos ambientais da tabela 24, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que informar ou não tenho que informar? Ok, eu tenho que informar sim. Eu tenho que informar ausência de risco. Agora, essas informações prestadas neste evento comporão o PPP, como eu falei no início. O PPP, a partir do envio das informações do evento S2240, eu não vou ter mais a obrigatoriedade de fazer aquela emissão de papel para as informações da data de envio para frente. Da data de envio para trás, continua no módulo de papel, continua entregando ao trabalhador. Ok? Agora, um outro ponto importante também. Essas informações sobre a existência dos fatores de risco que o colaborador está exposto, elas devem ser registradas, independente se eu tenho a neutralização, a atenuação ou tenho a proteção eficaz. Porque uma coisa é a condição do ambiente de trabalho. Outra coisa é o parecer técnico dizendo que eu tenho a neutralização da aposentadoria especial. Então, o que vai no evento do S2240 são as informações referentes à condição do ambiente de trabalho, independente se eu tenho a neutralização, atenuação ou a proteção eficaz. É o que já acontece no PPP, né? Outros eventos ligados à saúde e segurança, pessoal. Os 3 que nós falamos são eventos diretamente ligados ao E-Social, à saúde e segurança. Agora, a gente tem eventos que não são diretamente relacionados, que são o quê? A contribuição previdenciária de URAT, que isso está dentro da Lei 8.212. A gente tem que fazer, né, o termo GILRAT, também conhecido como GILRAT, GILDRAT, RAT ou SAT, isso depende de cada localização. Ele refere ao grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. É a contribuição que a gente paga que as organizações elas pagam desde 91, através da Lei 8.212. Tá? E aí o objetivo inicial é a complementação das prestações de serviço da parte de acidente de trabalho, inicialmente. Tá? Essas alíquotas estão previstas dentro do anexo 5 do decreto 3.048. Então, esse grau de risco ele pode ser pago 1% para as empresas cuja atividade preponderante elas são de risco considerado leve, 2% para as consideradas de risco médio e 3% para as consideradas com risco grave. Isso dentro da folha de pagamento. Okay? Só que além do GILRAT, eu tenho o FAP, que é o fator acidentário previdenciário, que ele consiste no multiplicador que varia entre 0,5 a 2.
com 4 casas decimais a ser aplicado dentro da Gilrat. Por quê? Quando a empresa ela consegue demonstrar que os seus processos de segurança, ela consegue fazer redução do número de acidentes, ela garante que os processos de segurança eles são bem implementados e que eu não estou gerando nem acidente de trabalho e nem doença ocupacional, o governo ele entende que essa empresa ela está investindo em segurança, então ele tem que ter um fator positivo. E aí ela faz essa informação do FAP, né? Esse multiplicador, que ele pode variar desde 0,5 até 2. Ou seja, eu posso cair a minha alíquota de Gilrat pela metade ou eu posso dobrar esse valor. Isso vai depender. Se a empresa ela não tem processos de segurança bem implementados, é óbvio que eu vou ter um maior número de acidentes. Consequentemente, eu vou ter um FAP maior. E aí isso diretamente vai estar relacionado à minha folha de pagamento, às alíquotas pagas da minha folha de pagamento mensal. Tá? E eu tenho um terceiro, que é o FAI, que é o Financiamento da Aposentadoria Especial. Então, quando o empregador mantiver empregados exercidos pelas condições especiais, ou seja, dentro da aposentadoria especial, eu tenho que fazer o pagamento de 6% para aqueles colaboradores que têm juiz à aposentadoria especial dentro de 25 anos, 20 anos, 9% e 15 anos, 12% sobre a folha de pagamento, sobre o salário daquele colaborador. Então, essas contribuições previdenciárias, elas são lançadas no e-social, nas informações de RH. Okay? E aí a segurança do trabalho está indiretamente relacionada com esses envios dessas informações no e-social. Tá? Agora, como os tributos de SST são informados no e-social? Através do quê? Do evento 1005. Então, esse evento 1005, que é a tabela de estabelecimentos, obras e unidades de órgãos públicos, ela já está sendo enviada ao e-social já desde 2018. Então, é um ponto de atenção. Não é um evento diretamente relacionado à saúde e segurança, mas as informações de saúde e segurança são diretamente impactadas em relação ao envio dessas informações. E aí, principalmente, você tem que ter um bom LTCAT, um documento consistente e robusto para que, consequentemente, você possa fazer o lançamento das informações de forma correta, porque isso vai estar diretamente relacionado ao impacto financeiro da empresa. Outros tributos no social. O evento 1070, as empresas que têm o processo de contestação do Gilrat ou do FAP precisam cadastrar esses processos no evento 1070. O que isso quer dizer? O INSS ele pode fazer o quê? Eu posso entrar com uma contestação das minhas alíquotas que são pagas em relação ao meu Gilrat. Por exemplo, se eu posso contestar o FAP. E aí esses eventos de processo eles têm que estar inseridos dentro do S1070. O evento S1200, que é a remuneração do trabalhador. Essas informações da alíquotas do FAI, que é o financiamento da aposentadoria especial, que é aquele que a gente falou de 2, 6 ou 12%, eles são lançados dentro do evento S1200. E a gente usa a tabela 2 do E-Social. Que eu tenho 4 códigos. Eu tenho o código 1, que é não ensejador de aposentadoria especial. Eu tenho o código 2 para aquelas aposentadorias que eu tenho 15 anos de contribuição, que é a alíquota de 2%. O código 3, que é 20 anos de contribuição e a alíquota de 9%. E o código 4, que são 25 anos de contribuição, alíquota de 6%. Então, esse aí é um ponto muito importante, pessoal, de atenção. Eu já tive casos onde a empresa ela repassava as informações em relação ao código do FAI, porém não tinha o LTCAT, não tinha um laudo técnico dizendo qual que era o ensejo, se tinha juiz ou não tinha juiz a aposentadoria especial. O que acontecia? O próprio contador falava, faz um pagamento do código 4, por exemplo. Vamos pecar pelo excesso. Só que isso é errado. Por quê? Porque além de você estar demonstrando que a sua organização ela está expondo o trabalhador a risco, sendo que não está expondo, você aumenta os seus custos os custos da organização de forma errônea. Então, é um ponto de atenção. Em relação a treinamentos de SST, a parte de treinamentos ela foi exclusa. Antes a gente tinha o evento S2245, que tinha uma série de treinamentos de saúde e segurança que eram
que deveriam ser enviados. Com essa simplificação, com essa pegada previdenciária, o evento S2245 ele foi retirado, ele foi extinto. Só que a gente tem alguns treinamentos que ficaram dentro da tabela 28, que é o evento S2200 e 2206, tá? O cadastramento inicial do vínculo empregatício, né, o não admissional, tem alguns treinamentos que estão previstos pela NR27 ou da parte de NR10, que eles devem ser inseridos dentro desses eventos, tá? Que são esses daqui. Por exemplo, a tabela 28 ela está vindo com muitos treinamentos diretamente relacionados com a NR27 e algumas anotações, como, por exemplo, autorização de trabalho em instalações elétricas, que é previsto pela NR10, operação e realização de intervenções em máquinas, que é previsto pela NR12, e operador de equipamento de guindar, que é previsto pela NR11. Agora, aqueles outros treinamentos que eram previstos pela tabela 24, parte de trabalho em altura, espaço confinado, enfim, todos os treinamentos previstos anteriormente pela tabela, eles foram retirados. Não que eles possam não entrar novamente, mas atualmente somente esses treinamentos estão previstos dentro das tabelas dos eventos que devem ser enviados. E o afastamento temporário também tem um impacto direto com a saúde e segurança. Eles são enviados através do evento S2230, que é a parte de afastamento temporário. Então, a saúde e segurança do trabalho, né, tanto a parte de medicina quanto a parte de segurança do trabalho, eles devem ter os seus processos muito bem estruturados em questão a acidente de trabalho. Por quê? Primeiro, eu tenho que fazer a caracterização se é acidente de trabalho ou não é, através do nexo epidemiológico, do nexo técnico e nexo topográfico. Então, primeiro ponto, é acidente de trabalho ou não? Ah, ok, é acidente. Tá, mas quem é responsável pela informação? Quem é responsável por caracterização, se é acidente ou não? Quem vai fazer a apresentação da CID-10? Óbvio, é o médico do trabalho. Mas como que vai funcionar esse fluxo até chegar a informação? Lembrando que lá na parte de CAT, a gente tem que mandar até quando? Até o primeiro dia útil após a ocorrência do evento. Então tem que estar muito bem amarrados os processos de saúde e segurança da parte de afastamento para que eu possa estar fazendo o lançamento dentro das informações da rede social. Só que esse afastamento temporário não é relacionado à CAT, tá, pessoal? Não esqueçam. Esse daí está relacionado aos afastamentos. Perdão. Esse está relacionado aos afastamentos de forma geral, tanto com acidente quanto não acidente. Caiu aqui. Fiscalizações e penalidades. Primeiro ponto, pessoal. O E-Social ele não está vindo com uma pegada de processos judiciais. Ele não está vindo automático com notificações. A gente tinha muito a cultura de que vai implementar o E-Social, o fiscal vai emitir notificação automática. Não, ele não vem com essa pegada. Só que existem casos que podem originar. Por exemplo, a gente teve, pela Receita Federal, em 2018, nós estamos em 2020, a gente teve um envio a todos os postos de combustíveis que estavam falando em relação à parte de contribuição que eles não estavam considerando o benzeno. Então, os operadores de postos de combustível, né, os frentistas, tem muita posto de combustível que não estava pagando a aposentadoria especial. E aí o governo ele entrou com o processo, passou as informações para todos os postos, teve muitos fiscais do Ministério do Trabalho que estiveram nos postos fazendo emissão de notificações para que eles pudessem fazer a adequação. E um outro ponto que a gente teve também é em relação, agora em 2020, a Receita Federal ela começou a enviar informações para as empresas em relação à questão de cobrança de ruído. Então, são informações que podem acontecer, são processos retroativos que podem ocorrer se você não tiver uma boa gestão de saúde e segurança. Independente se você tenha envio das informações do E-Social ou não. Então, em relação às multas trabalhistas, tá? A gente tem as multas que já são previstas pela legislação através da NR28. Por exemplo, aqui, a parte de exame periódico. Eu posso ter multas que vão desde R$ 2.500 para empresas de 1 até 10 funcionários, como eu posso ter empresas com mais de 1.000 funcionários, multas de mínimo R$ 6.000, R$ 6.710,
como até 7.310 por aso vencido. É um custo altíssimo, né? É um impacto muito grande. Não é por conta do social, só que, como eu falei, as informações estão ali. Uma vez você enviou as informações, elas já vão estar na plataforma do governo. E uma vez o trabalhador tendo acesso a essa informação, através do aplicativo do INSS, isso é um prato cheio para um advogado, para entrar com o processo judicial. Treinamentos e anotações, né? A parte que a gente viu lá da parte NR10. Então, isso está previsto pela NR28 que empresas de 1 a 10 funcionários eu posso pagar no mínimo R$4.000 de multa. E mais de 1.000 funcionários, eu posso chegar a R$12.000 de multa por funcionário, né? Por item não identificado. Multas previdenciárias. Deixar de atualizar o PPP. Essa multa pode acontecer de R$636 por PPP, que não é emitido. Tá? A parte do LTCAT, a gente saiu uma portaria agora, que é a 3.659, agora em 2020, que ela fala em relação ao valor da multa. A multa pode chegar a R$25.000 se a empresa ela não tiver o seu LTCAT. Então, é uma multa considerável. Nada diferente do que acontece hoje, tá, pessoal? Só que, como eu falei, agora vai estar, a partir da implementação desse social, vai estar disponível lá para o governo. O histórico da empresa, né? O que ficava antes só dentro dentro da organização, ou em caso de fiscalização, ou em caso de processo judicial, ele já vai estar disponível para qualquer trabalhador ter acesso a essas informações. Emitir a CAT, deixar de fazer a emissão da CAT. Até o primeiro dia útil de ocorrência, ou em caso de morte imediata, essa multa ela pode ser variável, entre o limite mínimo e máximo do salário de contribuição do trabalhador, por acidente, e essa multa pode ser duplicada, né? Pode ser 2 vezes no caso de uma reincidência. Ações regressivas do INSS. O INSS ele também prevê, lá no artigo 134 do decreto 3.048, que ele pode gerar uma ação regressiva. O que é uma ação regressiva? Por exemplo, o colaborador ele sofreu ele entrou com auxílio doença. Só que foi caracterizado que é auxílio acidente e a empresa omitiu. O INSS ele pode entrar com uma ação regressiva solicitando à organização, à empresa, todos os custos que foram gerados ao INSS serem pagos pela empresa. Por essa questão da má gestão de saúde e segurança. E aí a falta dos envios de informações do E-Social, né? De SST. Como eu falei no início, não estão previstas multas. Por enquanto, não estão previstas. Só que, como eu falei, vai estar disponível as informações. Se você manda uma informação errônea ou uma informação que não tem uma consistência técnica coerente, correta, isso vai deixar a organização com riscos de processos judiciais. Parte de insalubridade, ele está previsto dentro do S2240. Tá? São os fatores de risco. Elas foram excluídas do evento 2240, porque antes ele tinha uma específica da parte de insalubridade. Porém, lá no evento S1200, que é a parte da rúbrica, né, a remuneração dos trabalhadores, o RH ele informa se o colaborador ele faz jus à insalubridade ou periculosidade. Então, se eu não tiver um laudo de insalubridade e periculosidade elaborado ou bem elaborado, né, com uma consistência técnica correta, eu vou estar passando informações erradas, que hoje já foi passado pelo governo, hoje já está acontecendo a transmissão dessas informações. Então, desde 2018, as grandes empresas já enviam o S1200. Agora, é necessário um laudo para informar corretamente o valor dos adicionais de insalubridade? Uma pergunta que eu faço para vocês, para a gente responder a nossa enquete. Gostaria que vocês respondessem aí, pessoal. Vocês acham que é necessário um laudo para informar corretamente o valor do adicional de insalubridade e periculosidade?
Lá faltam só 4. O bom daqui é que vai mostrando, né? E aí, vamos lá, pessoal? Faltam 3 pessoas para responder. 2. Ok, finalizamos. 85% das pessoas disseram que sim e 2% disseram que não. Ok? E aí a gente vai entender isso melhor. É necessário ter o laudo? Bom, depende do ponto de vista. Para eu lançar as informações dentro do evento do e-social, eu posso inserir qualquer informação. Então, eu não tenho necessidade de um laudo. Só que eu tenho que ter um laudo, por quê? Porque, primeiro, que é previsto pela legislação. E, segundo, que as informações devem ser lançadas de forma coerente. Então, eu tenho que ter o laudo? Tem que ter, sim. Não só ter o laudo, eu tenho que ter um laudo com consistência técnica para resguardar a minha organização. Porque senão a gente começa a pagar o benefício de forma indevida. Eu lanço informações lá que não são coerentes com a realidade de campo. Então, esse pagamento adicional de insalubridade e periculosidade, ele está previsto na CLT e através das NRs 15 e 16. Então, a empresa, se ela não tem um laudo de insalubridade e periculosidade disponível para fazer a verificação de quais são esses adicionais, ela pode estar pagando de forma indevida. E aí, isso pode entrar como parcela salarial. Por quê? Porque você não tendo laudo, como que você vai comprovar que você está pagando aquele percentual com base em cima da insalubridade e periculosidade? E aí, esse pagamento de salário por liberalidade, ele pode ser, não estou dizendo que ele vá, tá, pessoal? Pode ser incorporado ao salário do colaborador. Então, ele não pode ser suprimido. Por quê? Porque entra na parte de ofensa ao princípio constitucional de redutividade salarial. Eu não posso reduzir o salário do colaborador. Tá? Então, existe esse risco e pode ser que tenha algum advogado aí que pode entrar com esse processo. Dizer que vai ganhar? A gente não sabe. Isso vai depender do juiz. Mas se eu não tenho um laudo de insalubridade e periculosidade, como que eu vou dar subsídios para o meu jurídico estar defendendo a causa? Se eu não tenho um laudo, a empresa estará reconhecendo que o seu ambiente de trabalho é insalubre, ou seja, se eu não tenho um laudo e estou lá simplesmente lançando que o colaborador faz jus à insalubridade ou periculosidade, com base em quê? Com base em qual informação técnica? Agora, para a gente finalizar, a gente já está próximo aí do nosso fim, visão geral do e-social, pessoal. A gente tem maior qualidade, a gente tem que prestar atenção em relação à qualidade das informações que são enviadas para o e-social, que serão enviadas, né, da parte de saúde e segurança. Então, eu tenho que ter informações de qualidade, eu tenho que ter informações técnicas robustas, com qualificação técnica, para que as informações elas sejam enviadas de forma correta. Porque uma vez essas informações enviadas, elas vão ficar no histórico da organização. Eu tenho que ter um menor prazo, né, eu tenho que cumprir o prazo de envio dessas informações, então por isso que a empresa ela tem que ter todos os processos bem estruturados, tanto do processo de envio das informações do social, ou seja, quem vai ficar responsável por cada evento, por enviar, quem vai ficar responsável por coletar as informações, quem vai ficar responsável por caracterizar essas informações, para que eu consiga respeitar esse prazo previsto, como a gente viu lá nos eventos, como também disponibilizar recursos, ou também evitar desperdício de recursos da organização. Então, por isso que tem que estar muito bem estruturado, principalmente essa parte de qualidade. Por quê? Porque eu vou lançar informações de aposentadoria especial, vou lançar informações do PPP e do LTCAT, eu vou ter os exames médicos, né? E aí, olhando uma visão geral de qualidade, tá? Quando a gente fala de e-social, o que vocês têm que olhar como pontos importantes dentro da organização de vocês? Primeiro, se vocês possuem LTCAT, é o primeiro ponto de partida. Como que eu vou lançar as informações do PPP se eu não tenho LTCAT? Esse LTCAT está bem estruturado? Está com informações técnicas coerentes com a realidade que está hoje? Ou eu preciso fazer uma atualização?
Os exames médicos do PCMCO, exames médicos, eles estão sendo realizados dentro da periodicidade que é prevista pela legislação? Eu tenho um PCMCO que ele está cumprindo os requisitos da NR7? E além de eu ter um PCMCO, eu tenho os requisitos legais solicitados pela NR7 sendo cumpridos dentro da realização do ASO? Por exemplo, os exames complementares estão sendo realizados dentro da periodicidade, conforme está preconizado no PCMCO? A parte de CAT, a comunicação dos meus acidentes de trabalho, ela está sendo de forma eficaz? Ela está cumprindo o prazo de um dia útil após a ocorrência? Parte de insalubridade e periculosidade. A sua empresa ela possui laudo de insalubridade e periculosidade? Esse laudo está retratando a realidade da organização? Está dentro do prazo de vigência? As tributações de saúde e segurança, de URAT, FAP e UFAI, eles estão retratando a realidade dos laudos existentes? O pessoal do RH ou a pessoa responsável está lançando as informações conforme estão em cada laudo? A questão dos afastamentos, dos nexos e dos benefícios previdenciários, eles estão sendo lançados de forma correta? Então, isso vocês devem inicialmente olhar na parte do... quando vocês pensarem em iniciar a estruturação e organização do E-Social. Okay? Questão do prazo. Cada evento tem o seu prazo específico, como eu falei. Como a gente viu, cada prazo ele tem ser cumprido dentro dos eventos periódicos e não periódicos. Então, a gente tem que ter um bom controle interno para que esses prazos eles sejam cumpridos. Porque senão, o que vai acontecer? A organização vai começar a trabalhar como a gente fala popularmente, dizendo, modo apagando incêndio, né? A gente acaba apagando incêndio todo mês. Não pode. Eu tenho que ter os meus processos bem estruturados e a responsabilidade atribuída a cada profissional. E a questão dos recursos. Eu tenho que ter esse mapeamento do processo para que eu possa simplificá-los e, consequentemente, eu consiga utilizar a menor quantidade de mão de obra, menor recurso necessário, para que eu consiga cumprir esses respectivos prazos. Então, por isso que eu tenho que ter esses processos mapeados de forma simplificada. Óbvio que não adianta eu burocratizar os meus processos internos para receber essas informações das tabelas, dos eventos social para fazer os seus respectivos envios. E aí, mediante a isso, pessoal, eu queria que a gente, de novo, depois de tudo que a gente bateu o papo, que vocês respondessem novamente a pergunta que a gente fez no início. A sua empresa já iniciou a organização dos dados de SST para atender o E-Social? Agora, respondendo com base em tudo que a gente já avaliou. Isso desde a parte, se vocês olharam os requisitos legais, se vocês olharam se existem laudos, se os laudos existentes eles estão tecnicamente corretos. Tá quase acabando. Mais 30 segundos, pessoal, para o restante do que não respondeu, responder, por gentileza. Dez segundos, faltam 2 pessoas. Ok. Olha, que bom, tá? Olha o resultado que saiu, pessoal. No início, 40% das pessoas presentes falaram que não estavam verificando as questões de SST do E-Social. E aí, após esse momento que a gente conversou, a gente conseguiu esclarecer mais a questão de quais são os eventos, já subiu para 69%. Tá? Bem interessante. Parabéns. E aí, a gente finaliza o nosso treinamento de hoje no nosso webinar Engetech Talks. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nesse evento. Esse foi o primeiro de 2011. A gente vai ter uma série de webinars gratuitas ao longo de 2021. Inclusive, a gente vai ter nós vamos fazer um treinamento de gestão da ISO 14001 de 2015. Ela vai acontecer no dia 26 a 29. Mas a gente vai fazer uma prévia, um webinar gratuita, onde a gente vai falar sobre as principais vantagens da organização de fazer a implementação da ISO 14001. Então, a gente vai aproveitar que vocês que estão participando de hoje, vocês vão receber o convite, e aí quem puder participar e queira,
sinta-se à vontade. Vai ser uma prévia desse treinamento que vai acontecer agora no dia 26 a 29 de abril, com a nossa engenheira Débora Ramalho. Uma expertise muito grande nessa parte de implementação de processos de 14001. Bom, no mais, pessoal, agradecer a todos a participação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sintam-se à vontade. Tem aí meus contatos. Tem algumas pessoas que perguntaram aqui no grupo, no chat. Deixa eu ver. A aula vai estar disponível no YouTube. O Lucimar está perguntando. Vai sim, Lucimar. Nós temos o canal da Engetec. Então, essa aula está sendo gravada. E aí, ao término, a gente vai estar lançando no YouTube, encaminhando o link para vocês também, tá? Que fizeram a inscrição. Tá, Carolina, Carolina, precisa fazer a inscrição, depois você procura, entre em contato no WhatsApp aqui da empresa, ou dá uma ligadinha para cá, porque a gente vai fazer o envio de certificados. E aí um ponto importante, pessoal, certificado vai ser encaminhado para todos os participantes que tiveram no mínimo 70% de presença, tá? O sistema ele gera para a gente um relatório dizendo quem participou 70% de aula. Então, quem não participou 70%, infelizmente, não vai poder, não vai receber. Isso é um pré-requisito que a gente fez o lançamento. Em toda webinar vai ser dessa forma, para a gente garantir com que realmente a gente tire esse momento para a gente compartilhar informações e enriquecer o conhecimento técnico de cada um de vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia a todos e até a próxima webinar nossa.